Muito bem. Se chama Jesus, o nosso título. Esse aqui não tinha caído ainda. Olha que interessante. Nasceu num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia, trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava a todos, repartia o pão, foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz, uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Falta-te, no entanto, tudo fazer de modo como ele o fez. Essa lição é forte, essa lição é de impacto, essa lição nos mostra que Jesus não exigia rituais, ele não exigia que nós dássemos a nossa própria vida por uma causa, né? Ele fazia coisas simples, ele estava no meio de pessoas simples, ele agia de maneira simples, né? E muito do que ele viveu, o que ele experienciou, a gente também vive, né? A gente está em torno de pessoas simples, a gente passa por lugares simples, a gente tenta de alguma maneira de viver de maneira simples. Muitos de nós viemos de famílias simples, humildes, né? E assim permanecemos, muitos de nós. Mas o que falta para a gente conseguir fazer o que Jesus fez, né? Falta amor, falta vontade, falta desenvolver o sentimento de caridade, né? O que falta? Então essa é a nossa reflexão de hoje, né? Irmão Gilberto, gostaria de falar? Não, você já fez uma bela de uma síntese já sobre Jesus esses contextos é de suma importância para a gente voltar, ou pelo menos a hora que nós formos deitar, refletir sobre essas colocações, sobre aonde nós estamos falhando, aonde que nós estamos deixando de cumprir os ensinamentos em que ele nos ensinou, em que ele trouxe há mais de 2000 anos e nós não ainda estamos engateando ainda nos ensinamentos dele. Vamos, diante disso, trabalhar, vamos nos esforçar, colocar-nos mesmo uma, uma análise crítica de nós mesmos. É um pouco complicado, é um pouco meio que difícil para fazer isso, mas vale a pena nós sermos críticos conosco mesmo nesse quesito, no quesito relacionados aos ensinamentos do Pai. Isso vale a pena, tá certo? Sabe Vamos uma refletir. coisa? Terminou, irmão? Pode falar. Uma coisa interessante é que muitas vezes a gente fica esperando oportunidades de acordo com aquilo que a gente está esperando para que a gente possa se mexer, se movimentar. E às vezes a gente tem que começar pelo simples, a gente tem que começar pelo básico, né? O meu caso, por exemplo, tá? Eu tenho muita vontade de frequentar o centro, mas por questões de tempo, de logística, etc., eu não estou conseguindo ir na casa. Tá, por conta disso eu vou deixar de fazer minhas orações, por conta disso eu vou deixar de ler um livro, eu vou deixar de abrir o evangelho, eu vou deixar de vibrar energias positivas para quem precisa, né, para minha casa, enfim. Eu queria começar a ler um livro, mas eu não consigo, né? Tá, você não consegue ler um livro específico, um romance, um livro de estudos? Abre uma página do evangelho, né? Ou pega, sabe aquelas mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite dos grupos que a gente frequenta, né? Vamos ser sinceros, a gente quase nunca para ler tudo o que está contido em breves mensagens de 4 ou 5 linhas que as pessoas às vezes mandam com tanto carinho,
pensando que vão atingir os corações de muitas pessoas e às vezes acaba não atingindo tanto assim, né? Então, não consegue ler um livro? Leia uma mensagem. Abre o evangelho, né? Eu queria começar uma atividade relacionada à caridade. Eu queria, sei lá, eu queria levar uma cesta básica para alguém, eu queria levar um prato de comida para alguém que está precisando, tá? Mas e quando alguém bate na nossa porta? Você consegue ter a mesma disposição? Ou ajudar alguém da sua própria família? Às vezes é um irmão, um primo que de repente está precisando de uma ajuda, às vezes financeira, às vezes um momento de conversa. O que a gente está fazendo, tá? Então não vamos ficar esperando grandes oportunidades para a gente se movimentar. Comecemos pelas pequenas coisas e é essa simplicidade que Jesus trouxe, né? Ele não ficava escolhendo e montando estratégias de ação para mostrar quem ele era, tá? Ele simplesmente andava, ele via alguém precisando, ele ia lá, parava e ajudava, né? Ele não queria se tornar o rei dos judeus montando estratégias militares ou criando estratégias políticas para isso. Ele simplesmente foi o que ele foi na sua simplicidade e fazendo uma coisinha de cada vez, né? É isso que a gente tem que trazer para nossa reflexão do nosso dia a dia, certo? Esses pequenos pingos de gotas, né, de água que vão enchendo esses oceanos de evolução nossa enquanto espírito, certo? Muito bem. Livro dos Espíritos. Pessoal, estamos conversando sobre a emancipação da alma, né? O que significa isso? É o momento que o nosso corpo espiritual ou astral, ele sai do nosso corpo físico, ele se desliga momentaneamente do nosso corpo físico e vai agir no mundo dos espíritos de alguma forma, seja de forma consciente ou inconsciente, tá? Por N fatores, tá? Uma boa saída do espírito do corpo físico também está muito relacionado ao como a gente deixou o nosso corpo físico, né, um preparo, vamos dizer assim, para que ele possa se desligar de uma maneira tranquila, serena, saudável, para poder fazer o que ele tem que fazer, tá? Mas vamos aqui conversar juntos. Deixa eu compartilhar minha telinha com vocês. Chegou? Sim, senhor. Quer começar para nós? Gilbertinho 403. Bora lá. Capítulo 8, né? Você já disse, capítulo 8, a libertação da alma. 403. Porque nem sempre nos lembramos dos sonhos. O que o homem chama de sono é apenas o repouso do corpo físico, pois o espírito está sempre em atividade. Durante o sono, o espírito recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são queridos, neste mundo ou em outros. Mas, como o corpo é constituído de matéria muito densa, dificilmente esse corpo consegue reter as impressões que o espírito recebeu enquanto estava no mundo espiritual. Isso ocorre porque o espírito, quando está em liberdade, não recebe apenas impressões pelos órgãos do corpo físico, e sim pelo perispírito. Então, ele pergunta por que nós não lembramos dos sonhos. Porque quando nós, como ele diz aí, quando nós saímos e devagamos, que é o desdobramento, nós saímos do corpo físico e nós vamos para a espiritualidade, há as exceções, há casos onde o espírito não sai, né? Ele fica acuado por causa de espíritos
e ficam tentando fazer o ataque a ele, então ele acaba ficando preso ou contido no próprio corpo. Mas quando ele sai e ele devaga, vai para outros planos, ou até mesmo na espiritualidade, na terrena, junto com seus amigos, com seus entes, né, que ele fala aqui próximos, ele leva, né, ele vai, traz a sensação, reconhece tudo que está acontecendo, mas ele faz tudo que ele tem para fazer. Porém, nem tudo ele consegue trazer para o corpo físico, porque o que ele está fazendo, o que ele está vivenciando, o que ele está experienciando é com o espírito, ou até mesmo o perispírito, que fica ali contida as impressões do que ele está fazendo, do que está acontecendo por onde ele anda. Então, ele quando volta, ele retorna para a matéria, ele não consegue transpassar essas sensações para a matéria, para o corpo físico, né, assim dizendo. Ou seja, para a nossa mente, ele não consegue trazer. Por quê? Nem sempre ele tem a leveza, né? Ele nem sempre consegue se abrir do tamanho para que ele possa trazer esse conhecimento, trazer para a sua mente física, né, para o seu intelecto, o que foi que aconteceu lá por onde ele estava, seja em lugares bons, seja em lugares ruins, por onde ele estiver. Ele não consegue trazer essas sensações, porque ainda a matéria não consegue assimilar ou traduzir aqueles sentimentos que ele estava. Tá certo? Leandro, complementar? Eu tô tentando encontrar algum exemplo aqui, assim, prático, né? Alguma ilustraçãozinha mental, mas eu confesso que não estou encontrando muito. Mas, assim, eu estava pensando assim, por exemplo, ó, imagine, sabe quando a gente tem que estudar, que a gente tem que decorar alguma coisa, tá? Então, às vezes, a gente fica um tempão para decorar uma página de um caderno, de um livro, né? De perguntas e respostas, etc. Decorar uma fórmula matemática, uma regra de português, uma fórmula química, etc. Então, assim, o nosso cérebro físico, ele tem uma limitação, tá? E essa limitação é muito grande de armazenamento de dados, tá? Uns conseguem um pouco mais, outros um pouco menos. Existem técnicas para você conseguir expandir a sua capacidade de memorização e etc. Mas, via de regra, é difícil, tá? Então, assim, a gente está falando, por exemplo, de uma página de um livro, tá? Imagine vocês que, de uma hora para outra, alguém chega para você e taca um livro de 500 páginas na sua frente e fala para você que você tem que decorar isso em 15 minutos, tá? É praticamente impossível. É mais ou menos o que acontece com o espírito, porque enquanto ele está trabalhando, né, ele está vivenciando lá no mundo espiritual, ele está processando o cérebro dele, né, o nosso cérebro, que a gente, né, tenta separar um pouco para compreender, mas o nosso cérebro espiritual, ele está ativo, trabalhando de uma forma muito intensa, porque a gente sabe que quando a gente está na espiritualidade, os nossos sentidos e a nossa capacidade de sinapse mental, né, que são ali as conexões neurais que a gente tem, ela trabalha muito mais fortemente do que quando a gente está aqui 100% na matéria, tá bom? Então, assim, é muito rápido, é muito acelerada essa coisa, tá? Então, assim, não tem como. Quando o espírito volta para o corpo físico, que ele reconecta o cérebro perispiritual ao cérebro físico, é como se você pegasse um livro de 500, de 1000 páginas e tentasse jogar isso para uma memorização do nosso cérebro físico, né, que está acostumado ali com 3, 4 perguntinhas de português para estudar. Tá? Então é mais ou menos isso, é um impacto de informações muito grande. Tá? Por isso que a gente acaba pegando algumas impressões do que aconteceu. Tá? Deu para mais ou menos ilustrar isso, né, pessoal? Eu acho que deu mais ou menos para a gente entender. Então é isso, tá? Essa capacidade de absorção do corpo, do cérebro físico, né, do cérebro material, é muito limitada em comparação
a todas as capacidades que um cérebro perispiritual tem, tá? Por isso que a gente pega somente algumas impressões. E é interessante porque quando algum sonho mexe com os nossos sentimentos, aí a gente consegue ter algumas impressões a mais. Por quê? Porque deixa de somente ter impacto no cérebro e começa a ter impacto no nosso coração, né? Ali naquela região do nosso chakra cardíaco, que é responsável por administrar as nossas emoções. Então, percebam que a gente começa a ampliar a nossa forma de percepção disso tudo, tá? Então, tem as impressões relacionadas a sentimentos e tem as impressões puramente de lembranças mentais e etc, certo? Irmão Gilberto, quer comentar mais alguma coisa? Não, Leandro. Muito bom o seu exemplo. Quer fazer a 404? Vamos lá, questão 404. O que pensar dos significados atribuídos aos sonhos? Os sonhos não têm o significado que certos adivinhos lhe atribuem. É um absurdo acreditar que sonhar com isso significa aquilo. Os sonhos são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito são reais, mas que muitas das vezes não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida do encarnado. Como já dissemos, os sonhos são também uma lembrança. Algumas vezes podem ser um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão daquilo que ocorre naquele momento em um outro lugar para onde a alma se transporta. Não existem inúmeros exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm avisar parentes e amigos do que lhe está acontecendo? O que são essas aspirações, senão o espírito dessas pessoas que vêm se comunicar com os homens? Quando se tem a certeza de que aquilo que se viu realmente aconteceu, não é uma prova de que a imaginação nada teve a ver com a ocorrência? Principalmente se o que foi observado no sonho não estava no pensamento da pessoa quando ela estava acordada. Ou seja, muitas das vezes o que nós sonhamos não tem nada a ver com o que aconteceu. O que acontece? Esses sonhos, muitas das vezes, são lembranças do que aconteceu lá na vida espiritual, mas, em alguns casos, tem algumas coisas que podem ter sido lembranças, experiências do que a pessoa estava vivenciando, porque aquela situação marcou muito o dia daquela pessoa, aquela etapa da vida da pessoa, marcou tamanha, e aí durante o sonho ele relembra essa situação, até mesmo, como diz ali, pode vir algum parente, alguma coisa, trazer algum ensinamento sobre, aparecendo, né, essa pessoa no sonho, e trazendo alguma orientação ou algum esclarecimento sobre isso, sobre essa situação que estava acontecendo, para que ele possa facilitar a sua tomada de decisão numa próxima ocasião, numa próxima ocorrência parecida com aquela, certo? Mas o que deve ser, o que pensar das significações atribuídas ao sonho é bem genérico, é bem complicado, porque nem sempre tudo tem alguma coisa a ver com o que nós sonhamos. Leandro? Aqui a essência da pergunta é com relação ao significado deles, né? E a resposta é bem taxativa, onde a espiritualidade nos informa que não tem significado algum, né? Ah, eu sonhei que perdi um dente, significa que alguém da família vai morrer. Ah, eu fui picado por uma cobra, quer dizer que, sei lá, eu vou tropeçar na calçada. Não tem nada a ver isso, tá? Até porque
Existem muitas coisas que acontecem quando a gente fala de descanso do corpo físico, de atividade espiritual no momento que o espírito está desligado do corpo, tá? Quer ver uma quebra de tabu interessantíssima? Talvez aconteça com alguém daqui, mas eu já ouvi muitas pessoas dizendo que simplesmente não sonham, tá? Tem muita gente que eu conheço que fala que não sonha com nada, que apaga, que não tem lembrança nenhuma, tá? Então simplesmente o espírito, ele desliga de tal forma do corpo, né, que não traz nenhuma impressão da sua vivência na espiritualidade, tá? Quer ver outra coisa interessante? Existe um negócio que se chama programação mental, tá? Que o espírito, né, nós mesmos, né, na condição de desdobramento, a gente cria ali uma programaçãozinha como se fosse um programinha de computador para ficar trabalhando, criando ali algumas coisas artificiais no nosso cérebro físico, tá? Então aí é onde que acontece muita coisa nada a ver, sabe? Que você sonha que tá matando alguém, que, sei lá, você tá brigando com alguém na rua, que você tá andando de helicóptero, sei lá, tá? Que você tá no topo de uma montanha, né? Escalando, fazendo bungee jump, sei lá, qualquer coisa maluca, tá? Muitas das vezes são programações mentais ali, né? Alguns clichês mentais que são criados, tá? Que fica ali no piloto automático. O cérebro fica trabalhando ali no automático, tá? Porque o nosso cérebro físico, ele não descansa, tá? Assim como o espírito também não descansa, o nosso cérebro físico, ele entra num estado, vamos dizer assim, de baixa frequência, tá? Mas ele continua trabalhando, tá? Nesse estado de baixa frequência, ele fica fazendo essas criações mentais, tá? Então é onde muitas vezes a gente tem alguns sonhos nada a ver, algumas coisas meio absurdas, tá? E enquanto isso, o nosso espírito tá estudando ou fazendo alguma coisa que lhe convém lá na espiritualidade, tá? Então por isso que a gente não pode dar muita bola para essa coisa de significado de sonhos, porque muitas vezes você tava ali numa programaçãozinha mental, tá? Que você mesmo se colocou, o seu espírito no desdobramento se colocou para que não houvesse nenhum tipo de interferência naquilo que ele precisava fazer lá na espiritualidade, tá? Então a gente fica ali tendo esses devaneios oníricos, certo? E aí você acorda e você acha que aquilo significa alguma coisa quando na verdade não significa nada, tá? Foi simplesmente um entretenimento que você se autocolocou para você mesmo. É louco isso, né? A gente falar do nosso eu de diversas formas divididas, mas é isso, tá? O nosso eu espiritual está trabalhando, está agindo lá no mundo espiritual. O nosso eu físico está aqui descansando e é assim que a banda toca, tá? Deu para entender mais ou menos que por conta disso a gente não pode dar muita trela para essa questão do significado de sonhos? Alguém levantou a mãozinha? Beth, fique à vontade, minha irmã. Pode abrir o seu áudiozinho. Desculpa. Eu já sonhei várias vezes que eu estava voando, literalmente voando. Será que isso pode ter relação com essa questão do deslocamento do espírito para um outro lugar? Ou também é só uma... Pode ser Você acabou de falar uma criação aí, tá? Pode ser uma impressão que o espírito trouxe para a matéria dos momentos que ele estava volitando, que ele estava, né, fazendo as suas viagens lá no astral. Sim, tá? Como a gente comentou, existem os impactos que o espírito traz para a matéria. E essa sensação do voar, ela é muito presente, porque o espírito é a forma de locomoção do espírito, né? Via de regra, tá? Tem alguns espíritos de porco que não aprenderam ainda a volitar e eles acabam tendo que andar literalmente assim como nós na espiritualidade, tá? Assim como não é todo espírito que consegue ultrapassar parede, por exemplo, tá? Porque a matéria é densa e eles têm que ter uma densidade mais leve do que a da matéria física para poder ter essa quebra e ele conseguir transpor
uma parede, por exemplo, uma porta, tá? Então, assim, a gente tem uma ideia muito equivocada, muitas das vezes, de como a espiritualidade funciona, tá? A gente tem uma coisa muito fantasiosa do que acontece, e a gente tem que ser mais realista quando a gente fala de espiritualidade. Mas sim, voltando à sua pergunta, pode ser sim impressão, tá? Eu já tive também várias vezes essa coisa do volitar, tá? Então, são impactos que o espírito traz para a matéria, tá? É isso. Geralmente, porque pensa comigo, para que o espírito ia ficar programando mentalmente, né, o seu cérebro material para ficar sonhando que está voando, tipo, simplesmente volitando, né? Ele ia criar uma imagem sua lá na Disneylândia, brincando com o Mickey, com o Pateta, entendeu? Umas coisas assim mais absurdas para te prender a atenção, para te tirar do foco do que ele precisa fazer lá na espiritualidade, tá? Então, como assim, tem algumas coisinhas mais, né, mais espírito, vamos assim dizer, como volitar, como encontrar com entes queridos, tá? Como você sonhar que está num lugar bonito. Eu tenho muito, por exemplo, essa coisa do sonhar com lugares, né? Eu não consigo guardar o que eu estou fazendo nos lugares, mas é como se eu tirasse fotografias de paisagens onde eu já estive. Então, se eu fechar o olho aqui agora e tentar começar a dormir, eu consigo trazer centenas de lugares que eu já passei enquanto eu estava na espiritualidade. Eu fico vendo fotografias de lugares assim, sabe? Mas o que eu fiz nesses lugares é completamente apagado da minha memória. Mas as fotografias dos lugares que eu estive, elas permanecem em mim. Então, assim, cada um é um processinho diferente, né? Mas é muito interessante tudo isso. Não sei se eu te confundi mais a cabeça, mas... Não, beleza, respondeu. né? Geralmente a questão do volitar são impactos realmente do que o espírito vivenciou, tá? Porque ele a forma de locomoção básica do espírito, certo? Podemos continuar? Vamos lá, vou fazer a próxima aqui então. Vamos lá. 405, né? Opa, caiu tudo aqui. Pronto. Acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isso? Pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília pode dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia, tá? Então, aqui entra aquela questão da superexcitação mental, tá? Quando a gente fica muito focado ou quando alguma coisa nos chama muito a atenção durante o nosso dia, a tendência é que isso seja levado no momento do sono, tá? Para um processo de... a gente fica num looping, né? A gente fica ali imaginando aquilo e a gente, de certa maneira, acaba levando isso para os nossos sonhos, tá? Então, mais uma vez, né? São programações mentais que são realizadas ou por um terceiro, tá? A gente acabou não comentando isso aqui, mas quando a gente tem que ser levado, por exemplo, para um estudo, para uma reunião lá na espiritualidade ou para algum compromisso importante na espiritualidade, que não deva ser de maneira nenhuma trazida essas impressões para o corpo físico, porque pode de certa forma prejudicar no seu desenvolvimento e no seu dia a dia aqui na matéria, os nossos mentores ou mentoras
ou equipes que cuidam dessa parte de programação mental, elas criam alguns cenários, como a gente estava conversando na questão anterior, onde a gente fica preso ali naquele sonho, naquelas fantasias, certo? Então, a questão da superexcitação mental é extremamente interessante, tá? Por isso que é importante a gente não... mais uma vez, o abuso, o excesso no nosso dia a dia, seja lá no que for, impacta também no nosso sonho, tá? Eu já comentei aqui em alguma oportunidade que eu sempre gostei muito de jogar videogame. Então, quando eu era, molecote, eu chegava a varar madrugadas jogando videogame, né? Aí o que acontecia? A hora que eu acabava de jogar, 3, 4 horas da manhã, o joguinho que eu estava jogando, você acha que eu conseguia dormir em paz? Não conseguia. O que acontecia? Eu fechava o olho e ficava vendo aquelas imagens do joguinho, né? E às vezes chegava a amanhecer e aquelas impressões ainda estavam na minha cabeça, né? E isso acontece com muita coisa. Pessoas, por exemplo, que fazem uso de pornografia, que ficam horas e horas assistindo filmes de questões relacionadas à sexualidade. Quando vai dormir, você acha que o espírito vai ficar em paz? É lógico que não, tá? Ele vai ficar com aquelas impressões na cabeça. Então, entre outras coisas, outras situações e outras tendências que o espírito tem, que ele carrega consigo nessa encarnação, tá? Então, temos que tomar cuidado com isso, porque pode prejudicar a qualidade do nosso sono, pode prejudicar esse desligamento temporário do espírito que precisa fazer coisas lá na espiritualidade e às vezes ele fica preso aqui por conta dessa superexcitação mental que a gente acaba criando no nosso dia a dia e a gente acaba se frustrando. Aí às vezes a gente acorda cansado, né? Parece que a gente não descansou. Tudo isso pode também ser a frustração do espírito de não ter feito o desligamento do corpo físico e isso de certa forma prejudicou, deu impacto no corpo físico, no corpo material, certo? Quer ver outra coisa interessante? Né? Fugindo um pouco, mas não fugindo tanto assim do nosso tema. Sabe quando a gente começa a cochilar, que a gente está assistindo um filme, alguma coisa, e parece que a gente vai cair num precipício, ou que a gente vai tropeçar, e a gente dá uns pulos assim, e parece que volta, de sopetão? Sabe o que é isso, na maioria das vezes? É o espírito, ou melhor, o perispírito, que está começando a se desligar do corpo físico, e aí por alguma situação, o espírito ele tem que voltar para o corpo físico. Só que esse choque, tá? Porque assim, imaginem o seguinte, para fazer esse desligamento e esse retorno para o corpo espiritual, né? Alguém já viu aqueles desenhinhos, aquelas imagens, que é como se fosse uma conexão que é feita e demora um pouco para isso acontecer, tá? De forma saudável, vamos assim dizer, tá? Quando não é de forma saudável, acontece isso. Então, o perispírito, ele volta de uma vez para o corpo físico, que é onde dá esse impacto e a gente dá aqueles pulos, tá? Então, isso nada mais é do que o perispírito voltando para o corpo físico, tá? E isso dá esse impacto na matéria. É interessantíssimo isso, né? Mas, enfim. Irmão Gilberto, quer comentar mais alguma coisa dessa questão? Duas coisinhas. Levando em consideração o que você acabou de falar, podemos dizer também, né, que nesse momento do desligamento do espírito, que está havendo esse desligamento, né, para o sono, é onde a gente também lembra bastante desses sonhos, dessas visões. A gente tem uma facilidade muito grande dessas visões, né? Uhum. Para quem cochila bastante aí, isso daí acontece bastante. Se vocês voltarem no pensamento, vocês vão lembrar que nesse desdobramento a gente consegue lembrar bastante desses sonhos aí, dessas vagas lembranças aí. E uma coisa muito importante é o nosso sono. Então, nós temos que resolver o que nós temos para resolver durante o dia, solucionar o que tiver
nos impactando, estiver nos preocupando, vamos colocar no papelzinho, anotar na nossa agenda, na nossa caderneta, que seja numa folha de papel, e deixar na nossa cabeceira, que amanhã, a hora que nós levantarmos, nós formos para o trabalho, para a nossa escola, para os nossos ensinos, para onde for, a gente deixa a responsabilidade desse papel nos lembrar. Porque se nós deixarmos na nossa consciência, isso daí vai ficar remoendo, como o Leandro mesmo disse, coisas que marcaram o nosso dia, nosso trabalho, alguma situação que nos priorizou de muita atenção, de muita foco naquela situação, no nosso sono, isso daí vai vir bater na nossa porta ali e muitas das vezes vai dar a insônia em nós, aí não deixando ter o nosso sono correto, né? Aquele sono onde a gente consegue descansar, que a gente consegue recarregar as nossas energias para o outro dia. Eu sei que isso não tem muito a ver com a nossa questão, mas eu estou falando da importância do sono para a nossa saúde, porque isso daí nos traz uma qualidade de vida, nós conseguimos renovar as nossas energias e que no dia seguinte nós possamos ter um dia tranquilo, porque principalmente as mulheres aí do nosso grupo, que é somente eu, o Leandro e o Thiago aí, que somos homens aí, mas as mamães aí sabem muito bem o que eu vou dizer. Quando tem os filhos pequenos, nós pais também, mas nem tanto quanto as mães. Quando a gente não dorme bem, o nosso sono fica debilitado, né? O nosso corpo fica debilitado, nós ficamos impacientes, nós ficamos estressados com pouca coisa. Então, só esse comentário aí, um pouquinho diferente, mas para que nós devemos dar um pouquinho de importância ao nosso sono, tá certo? Leandro? Importantíssimo, irmão, é isso aí mesmo. Tá? Temos que dormir bem, né? Aquela recomendaçãozinha de sempre, dormir 8 horas, né? Não fazer uso de alimentos pesados depois das 10 horas da noite, né? Para a gente poder, né, não ficar tendo indigestões aí durante a madrugada e etc. Né? Tudo isso é importantíssimo. Muito bem. Questão 406. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito da imaginação? De que absolutamente não cogitam, dizes. Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar-te, vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre em que eles pensam. Ademais, não é raro atribuirdes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis, o que se deu ou se está dando em outras existências. Então aqui está falando que a gente pode de repente encontrar uma pessoa encarnada que também está num processo de desdobramento, né? Ou seja, está dormindo assim como você, e você encontra ela fazendo alguma coisa que você acha que ela nunca faria, né? Então, o que está dizendo aqui é o seguinte: por que você acha que ela nunca faria? Né? O que você realmente sabe a respeito dela? O que você sabe das reminiscências reencarnatórias, né? Das necessidades de reparação, das enfermidades morais que essa pessoa carrega? Então é aquela coisa, né? Nós cumprimos papéis perante a sociedade, nós temos apresentações que nós entregamos onde quer que a gente vai. Né? Tem o Leandro lá do serviço, tem o Leandro aqui do grupo de estudos, tem o Leandro pai, tem o Leandro esposo e etc. Tá? Mas temos também o Leandro de outras encarnações, que hoje esse Leandro que está aqui, de certa forma, não sabe ou sabe o que ele fez ou deixou de fazer em outras vidas. Então, assim, para a gente não se assustar se a gente vê alguma coisa estranha enquanto a gente estiver dormindo, tá? Porque ao mesmo tempo que pode ser efeito da nossa imaginação, que pode ser uma fantasia criada para a gente poder dar liberdade para o nosso espírito agir lá na espiritualidade, também podemos encontrar situações que são reais, né? De espíritos reais, de espíritos que estão vivendo as suas experiências lá no mundo espiritual. Certo, irmão?
Não, Leandro, bem colocado essa Tranquilo. suas Então, palavras. última questãozinha de hoje. Quer fazer, irmão? 407? É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele aproveita todos os momentos de repouso que o corpo lhe concede, desde que haja a redução das forças vitais. O espírito se desprende, e, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais livre estará o espírito. É assim, é assim que o cochilar, ou um simples entorpecimento dos sentidos, muitas das vezes apresenta as mesmas imagens que vemos no sonho. Ele pergunta se o sono completo é necessário para a emancipação do espírito. Lá ele é bem taxativo. Não, né? Basta que ele entra num momento de, como que eu posso dizer? Naquele momento de relaxamento em que ele vai se acomodando, vai se soltando, ele vai se começando a se desdobrar, ele vai começando a sair do corpo. Quanto mais livre, quanto mais leve, quanto mais profundo for o seu sono, mais fácil, mais facilidade o espírito tem de sair do corpo para poder e alcançar a outras esferas, aonde ele desejar ir, né? Mas é necessário que fique mais leve esse sono, que fique mais sutil esse sono, né? Então, se nós dormimos tenso, se nós dormimos de uma maneira mais preocupante, que o sono não está muito, que a nossa mente está trabalhando muito, esse desdobramento, essa saída do espírito do corpo, vai ter uma dificuldade um pouquinho maior. Lê? Olha que interessante. Pergunta se é necessário e aqui fala que não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. O que quer dizer isso também, além do que o nosso irmão bem colocou aqui? Pessoal, não é só dormindo que o espírito se desliga da matéria, tá? Existe a meditação, tá? Existem situações onde a gente, entre aspas, força o desligamento do nosso corpo astral do nosso corpo físico, tá? Um médium que está trabalhando, por exemplo, né? Quando ele fica inconsciente, né? Basicamente ali o perispírito dele sai do corpo, né? E aí existem outras coisas que acontecem, tá? Mas aí falando de mediunidade é uma outra história, porque existem outras conexões que acontecem. Mas um médium pode, por exemplo, entrar num processo de bicorporiedade, né? Onde o corpo físico dele fica no lugar que está e o espírito se desloca para uma outra localidade, tá? E atua conforme a sua vontade e depois ele volta para o corpo. Então o corpo ele está num estado de dormência, mas ele não está, ele está num estado de letárgico, vamos assim dizer, tá? Ele está ali paralisado, parado, mas você não está dormindo, tá? Você não está sonhando. Um médium que se desdobra querendo fazer isso, ele não fica sonhando enquanto o espírito está trabalhando. Por quê? Porque quando ele se desdobra, ele está com a consciência do espírito que está agindo em algum lugar, tá? Da mesma forma de uma pessoa que faz uma meditação que consegue fazer o desdobramento, tá? Ela faz isso de forma consciente, tá? Então o espírito, a consciência dela está no perispírito que está em algum lugar e o corpo físico ficou, tá? Então assim, existem várias coisas que acontecem, tá? Não é uma receitinha de bolo, cada caso é um caso, tá? Tem espíritos com maior facilidade, com menor facilidade de fazer esses desdobramentos, tá? Alguns fazem de maneira consciente e outros de maneira inconsciente, tá? Eu não quero antecipar temas aqui,
porque nós também falaremos sobre sonambulismo, tá? Que também está relacionado com isso aqui que a gente está conversando. Então, assim, tem muita coisa bacana para a gente conversar, mas cada coisa ao seu tempo, certo? Irmão, quer complementar mais alguma coisa? Não, Leandro. Tranquilo. Sim, senhor. Bom, deixa então eu voltar aqui. Parar o compartilhamento. Muito bem. Cadê aqui? Cadê? Aqui. Muito bem. Pessoal, alguém gostaria de comentar alguma coisa do que a gente conversou? Alguma experiência que teve, que achou interessante? Quiser compartilhar conosco? Ou da nossa primeira reflexão sobre Jesus, né? Nesse meio tempo aí que a gente esteve conversando, se veio alguma coisa na mente, alguma reflexão? Fiquem à vontade. Se quiserem depois, postem no grupo, tá? Pode mandar áudios lá, tá, pessoal? Sobre alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber, que esteja de preferência relacionado ao nosso tema. Estamos idealizando alguns novos projetos ainda para esse ano, tá? Relacionado aos nossos estudos. Tá? Muito provavelmente teremos a participação de mais um irmão nos nossos estudos em breve, tá? Mas para que isso aconteça eu preciso estar estruturado com a minha frequência aqui de quarta-feira com vocês. A hora que eu conseguir retomar isso de novo 100%, a gente vai retomar esse nosso projeto de estar ampliando aí a nossa rede de trocas, de experiências e de conhecimentos, tá? E de amizades, se Deus assim permitir. Ninguém vai falar nada, tudo certinho. Ficar um mês sem falar com a gente, Gilbertinho, aí só a Beth hoje que, né, nossa querida irmã que sempre traz alguma coisa aí, que passou o olhinho de peroba e falou um pouquinho junto com a gente. O restante tá tímido, né? Eu não sei se é o calor, o que tá acontecendo, mas tá bom. Irmão Gilberto, gostaria de fazer então a nossa prece final, as nossas considerações finais para a gente poder dar o nosso encerramento? Sim. Ô Beth, naquela questão que você fez, o Leandro te respondeu, ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa que você queria comentar? Se você quiser comentar, fique à vontade. Não, dúvida não ficou, não. Mas de vez em quando eu falo, eu tenho uns sonhos, não é sempre também que eu lembro, mas de vez em quando eu lembro de estar em alguns lugares, algumas coisas assim, tão lindas, umas coisas tão, e tão diferentes do nosso habitual, que eu fico às vezes intrigada, porque eu falo assim, como é que a mente ia criar uma imagem de uma coisa que a gente não conhece, que a gente não viu? Então, assim, lugares, sabe? Lugares maravilhosos, com flores, assim, aquelas coisas indescritíveis, cores, assim, uma variação de cores, e até bichinhos, vocês não fazem ideia. Eu já vi bichinho lá, tipo esses cachorrinhos peludinhos, só que cor-de-rosa, azul claro. Então, assim, umas coisas tão diferentes, umas coisas tão incríveis, lugares, assim, coisa que você fala assim, nossa, é deslumbrante. E aí eu fico intrigada por conta disso. Falo, como que a mente da gente cria uma coisa que a gente não estava pensando, não estava imaginando, e não é uma coisa do habitual, sabe? Uma coisa totalmente diferente. Então, isso é uma coisa que essa questão de sonho me intriga muito. Então, não sei se estou em algum lugar realmente privilegiado, sabe? Alguma coisa que você fala, não, realmente lá é a portinha do paraíso e eu consegui ter esse pequeno acesso, ou se é realmente a imaginação que está buscando alguma coisa onde eu nem sei que existe e está criando isso aí, né? Mas. Beth, da mesma maneira com que nós conseguimos assim, buscar informações na biblioteca do universo, quando nós temos acesso a essas bibliotecas, é por causa que nós estamos procurando e estamos buscando informações sobre determinadas situações. Diante disso, se você vem diante de alguns pensamentos bons, de algumas idealizações bonitas, de algumas idealizações
que tragam coisas positivas, coisas alegres, coisas felizes, algo relacionado a isso. Isso advém, isso vem contemplar ou vem ser dado a oportunidade de você chegar a esse ponto de encontrar com essas belezas. Uma vez que você também disse que em alguns momentos você se sente como se estivesse volitando, como usando as palavras do Leandro aí. Então isso pode ser que está sendo dada a oportunidade em que você acesse outros mundos, ou em visitas, como foi dito na última ou penúltima questão aqui do livro, onde você vai visitar certas pessoas ou vai visitar certos locais onde está sendo te dada a oportunidade para isso. Não é somente com você que acontece isso. Todos nós temos a oportunidade. Isso tudo, o Leandro também disse sobre, não lembro o momento lá, mas ele falou sobre os momentos lá de pornografia, tem a parte de bebida, tem outras situações que quando a pessoa busca esses pensamentos, é isso que a pessoa vai buscar. Onde, em alguns casos, que nós buscamos também, nós queremos coisas boas, nós queremos coisas bonitas. Então, quando nós buscamos isso, nos dada a oportunidade também para que nós vejamos isso. Só que muitas das vezes nós estamos muito atrelados, nós estamos muito focado ao nosso material, ao nosso cotidiano, e é isso que apenas vem para nós, apenas coisas, as preocupações rotineiras do dia a dia nosso. A partir do momento que nós consigamos colocar em prática as belezas, os ensinamentos, as maravilhas que Jesus nos trouxe, acredito eu, na minha humilde opinião, que nós vamos conseguir ter a oportunidade com mais facilidade, claro, de acessar, ter a oportunidade de ter acesso a essas coisas maravilhosas, seja o nosso lar, seja outras colônias, como nós sabemos que tem várias colônias sobre o nosso Brasil, duvido que nós não tenhamos a oportunidade de ir conhecer uma dessas colônias. Então, isso vai de acordo com o nosso norte, vai de acordo com os nossos pensamentos, vai de acordo com os nossos ideais, do que nós temos dentro do nosso coração e dentro do que a nossa mente está nos trazendo. Eu não sei se ficou claro a vocês a ideia, as palavras que foram ditas aí, para poder complementar um pouquinho disso que a Beth trouxe aí para a gente. Bom, acho que em resumo, isso que você falou é o retorno da vibração que a gente dá, né? É o que a gente sempre fala, né? Conforme a gente vibra, a gente recebe aquilo que a gente vibra, né? Então, acho que basicamente é isso, né? Que você falou. Exato. Exatamente, Beth. Perfeito. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Trazer alguma coisa? Se ninguém mais quer dizer, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos fazer o encerramento dos nossos estudos aí, então. Agradeço a presença de cada um de vocês, a disponibilidade de estar juntamente conosco, aos bons espíritos também que vieram juntamente conosco a trazer as mensagens. Obrigado pela oportunidade também de difundir essa ideia agora passada, pela espiritualidade, onde eles sempre nos trazem boas ideias, né, Leandro? Sempre nos trazendo boas colocações, boas palavras, bons ensinamentos, boas ideias, para que nós possamos, da melhor maneira possível, dividir um pouquinho do que a gente sabe a todo o grupo. Agradeço também aos espíritos que se dignaram estar juntamente conosco no aprendizado, nas classes A, B, C, D da espiritualidade, não somente essas daí, mas tem muitos outros irmãos
menos esclarecidos, que puderam estar juntamente conosco, que foram dada a oportunidade, e em se instruir, procurar um novo direcionamento, um novo esclarecimento, e que todos nós, se assim for permitido, possamos ir visitar uma dessas colônias, de acordo com o merecimento e de acordo com a vontade do Pai. Damos por encerrado essa noite os estudos e vamos fazer a prece que o nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus, damos por encerrado os estudos dessa noite. Boa noite a todos vocês, meus irmãos, e até Boa a noite. próxima semana. Boa noite, Se Deus pessoal. quiser. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Até. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.